Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia sobre tudo que tá rolando no Vasco. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. E falar da minha parceira 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado, né? Amanhã eu fiz um bilhete para amanhã. Vou deixar ele aí na tela. O Palmeiras encara o Bolívar. O Palmeiras vem de 2 tropeços. Tem a obrigação de vencer para assumir a liderança na Libertadores, né? Então eu vou ter vitória do Palmeiras. O Peñarol encara o América. O América precisa vencer o Peñarol, que já está eliminado da Sul-Americana, para conseguir uma vaga. Nesse jogo acho que rola trocação, botei mais de um gol nessa partida. Então tá aí, o Palmeiras vence e mais de um gol nessa partida do América, né? Botei um trocadinho aí. Quem quiser acompanhar, acompanha. Quem quiser pegar uma dessas opções e fazer a sua, faça aí, beleza? O link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clica, vai abrir a janelinha, coloca o código promocional do Cerrado. O primeiro depósito ou Pix, se fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar na 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno Cerrado, em 2023. Bom, amanhã, 1h da tarde, o Vasco vai fazer uma coletiva de apresentação dos jogadores aí que chegaram, né? Foram apresentados os 2 jogadores para a próxima janela. Um é o atacante Serginho Kosovo e o outro é o Michael, quarta opção. Esses 2 jogadores serão apresentados amanhã. Aí, se você for pensar, né, o Vasco tem o segundo pior desempenho, agora é o terceiro porque passou a América, né? Tinha um aproveitamento de 18%. Em 11 jogos venceu 2. O Vasco tem o terceiro pior desempenho do Campeonato Brasileiro. Vai ter que subir uma montanha se não quiser cair para a segunda divisão. Esperava-se, né, pelo menos as pessoas que acreditaram em toda essa mentira contada pelo Carlos Osório, esperava-se um socorro agora na segunda janela, né? O aporte, o dinheiro. Eu lembro que falaram muito que, olha, o Vasco gastou mais de 100 milhões em contratações, nunca aconteceu isso na história do Vasco, e na próxima janela o Vasco não vai trazer 16 jogadores, vão ser 100 milhões para investir em 2 ou 3 jogadores. Aí é a hora que vai vir as grandes contratações. O que aconteceu de fato? Os 100 milhões gastos na primeira janela foi calote em todo mundo. Até o Náutico tomou calote, né? O time está na terceira divisão, 300 mil reais. O Náutico e o Nacional que está jogando aqui agora, está vencendo, Nacional do Uruguai, né? O Lille lá o Nice da França, o Nice ou é Lille? Agora eu confundi, que é do time lá do goleiro Léo Jardim. O Corinthians, o São Paulo, enfim, deu calote em todo mundo, não pagou ninguém. Teve gente se gabando de mais de 100 milhões de contratação. Não, mas é normal parcelar, não pagou ninguém. E na segunda janela agora, tá vindo só contratação 0,800. Então era tudo mentira. Eu fico preocupado, eu fico muito preocupado, porque a situação do Vasco, ela precisaria, né, de que essas pessoas chegassem, mas chegassem agora com força na segunda janela. Mostrassem de fato que o que a gente está falando aqui não tem nada a ver, que a gente é do contra, vamos calar a boca desses youtubers que só sabem criticar, vamos trazer aí grandes contratações e mostrar que a gente está empenhado em tirar o Vasco dessa situação. Pega as últimas 6 contratações feitas pela 777 Partners. E olha que é um processo de seleção de outro planeta, dizia aí os jornalistas passadores de pano. Paulo Henrique, aquele lateral ligeirinho, que foi para o Atlético Mineiro e lá eles dispensaram, nem jogou, veio para o Vasco emprestado, jogou também pouquíssimo no Vasco. Juan Seco, que agora chama Juan Cruz, que estava encostado no Santos também, de vez em quando ele era usado lá no Santos. O Carabarral, os 2 só jogaram, se eu não me engano, 1 ou 2 partidas entrando no segundo tempo. O Cocão, né? O Cocão, eu vou abrir aqui uma aspas para falar do Cocão. O Cocão, para mim, de todos esses aí, é o que mais veio com impacto negativo, né? Pelo apelido, pelo jeito, pela forma, por estar jogando, por ser quarta opção no time da terceira opção. Só que o Cocão, eu ainda vou dizer que o Cocão ainda foi nota 5 ou nota 6. Não é o que eu queria, mas dentre essas contratações, ainda foi o que se sobressaiu.
não significa dizer que é um excelente jogador, até porque o Cocão não conseguiu, aí com o Vasco em campo, uma vitória, né? Uma vitória. O Vasco venceu a última, o Cocão não foi escalado. Mas o Cocão, né, que seria o impacto mais negativo, acabou que ainda se sobressaiu dentro de tanto jogador fraco, tanto jogador limitado. Aí vem agora o Serginho Kosovo, né, dos mercados estranhos, e o Michael, que não estava sendo utilizado também lá no Santos. E tem o Gary Medel, que é esse jogador que ainda não assinou, ainda não tá certo. Falavam em 6 contratações para a segunda janela, 3 a gente já queimou, né, com a chegada do Gary Medel. E aí você tem um ponta, que era o atacante, o volante, que é o Gary Medel, e um zagueiro. Cadê o camisa 10? Cadê o camisa 10? A gente vai continuar o Campeonato Brasileiro sem um homem de criação, sem um homem para armar no meio de campo? Cadê o técnico? A gente precisa de um técnico, né? E tem gente brincando com coisa séria. Eu não tenho nada contra o técnico William Batista. Eu acho que ele deve, no futuro vai ser um técnico promissor, um rapaz de 30 anos, tem conhecimento, entendeu? Gana, vontade. E eu acho que ele vai ser um grande técnico, mas não é o que a gente precisa para agora. A gente precisa para ontem de um bom treinador, de um técnico mais cascudo, que aguente as oscilações, que entenda internamente o que está acontecendo, que seja meio que técnico e meio gestor. Eles não vão trazer, cara. Não vão porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro da 777. Então não veio o camisa 10, não veio o técnico. Tá vindo um monte de jogador que aposta de novo, né? E contrato no 0800. Sem grana é o que está acontecendo com o Vasco. E aí para as pessoas que ainda pedem calma, para as pessoas que estão emocionadas com a vitória no sufoco contra o Cuiabá, né? Daqui a pouco você tem que entender, daqui a pouco não agora, você tem que entender que essa é a última janela, é a última movimentação nesse tabuleiro de transferência que o Vasco vai fazer para nos livrar, ou que a 777, para nos livrar da segunda divisão, né? Se errar agora, meu amigo, é vala. Se errar, agora é pegar direto o Campeonato Brasileiro e esquece, né? Caiu para a segunda divisão, é outro desastre. Então tá aí, para quem não tá cobrando, para quem tá feliz com o que tá acontecendo no Vasco. Hoje foi discussão o tempo todo lá no Instagram, @vascaínocerrado, sobre esse assunto. Inclusive, um influenciador do Santos que gravou um vídeo debochando da cara do Vasco, ou agradecendo pelo Vasco ter livrado o Santos desses encostos. Eu tive que colocar a camisa do Vasco da Gama. Eu, como santista que sou, tive que colocar a camisa do Vasco da Gama e vim agradecer o Vasco por isso aqui. Muito obrigado, Vasco. Você é um amigo. Você mostra se importar mais com o Santos do que qualquer pessoa que está dentro do Santos. Obrigado, Vasco. Você é um amigo. Você é um amigo de verdade. Bom, para finalizar o vídeo, eu vou falar um pouco sobre essa partida do Vasco contra o Botafogo no domingo, né? O Botafogo que entra em campo amanhã pela Sul-Americana, já classificado, primeiro do grupo, deve fazer um mistão ou poupar jogadores visando o jogo contra o Vasco, né? Gramado sintético. Mais de 28 mil ingressos vendidos para a torcida do Botafogo. Torcedores do Vasco estão proibidos de frequentar estádios durante um mês. Então teremos casa cheia da torcida do Botafogo nesse jogo de domingo contra o Vasco. O Botafogo que busca ali abrir mais vantagens na liderança do Campeonato Brasileiro, vem fazendo um campeonato belíssimo. O Botafogo fez uma partidaça contra o Palmeiras, né? O Vasco treinou hoje já visando esse confronto e tem uma baixa para essa partida, que é o atacante Gabriel Peck, tomou o 3º cartão amarelo. Eu falei hoje mais cedo que o Pedro Raul e o Capasso voltam, e a provável escalação aí eu vou deixar por conta de vocês, porque ainda está muito longe, né? Mas eu acho que o Capasso deve substituir o Bambu. A gente tem a opção Capasso, Bambu e Miranda. Deve ser o Capasso com o Léo, fazendo esse quarteto com Pumita, Piton, né? O goleiro Léo Jardim. A dúvida é nesse meio de campo, será que ele vai meter 4 jogadores no meio de campo, com 2 volantes ali, para ser uma escalação mais conservadora, ou ele vai ser audacioso como ele fez contra o Cuiabá? Eu acho que não deve abrir. A gente tem 2 jogadores no meio de campo que eu tenho certeza que estarão no jogo, que é o Jair e o Marlon Gomes. Quem serão os outros 2? Se é que vai jogar com 4 jogadores no meio de campo, ou quem será o outro jogador? As opções, eu até marquei aqui,
né? Tem já o Rodrigo, o Galarza, o Figueiredo, o Zé Gabriel, o Cocão e o Carabarral. Essas são as opções que o Vasco tem para preencher esse meio de campo. Como eu falei, o Jair e o Marlon Gomes estarão, e aí você coloca aqui quem serão os dois outros jogadores para preencher esse meio de campo. O Rodrigo, o Galarza, o Figueiredo, o Zé Gabriel, o Cocão, o Carabarral, coloca aqui para eu ter uma ideia de que vocês estão pensando para esse jogo. E no ataque, sem o PEC, deve entrar ali o Orediano, né? Se for o substituto imediato, é o Orediano. Do outro lado, o Alex Teixeira com o garoto Ryan no ataque. Apesar de o Pedro Raul ter se curado da dor no quadril, né? Então tá aí, essas são as notícias que eu tinha para você. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Fique com Deus e saudações vascaínas.